Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Obrigada a todos vocês pelo carinho. Quero aqui render ao Senhor a honra e a glória por esses dias que Ele está me concedendo aqui em Minas Gerais, depois de 3 anos, ausente aqui. Quero também agradecer os pastores, Pastor Rimac, a pastora Geórgia, que tem, como a Igreja Batista Moriá, me dado um grande suporte ali no trabalho missionário e no chamado que Deus assim me confiou. Em reverência à palavra de Deus, fique de pé e vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías 45. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Isaías 45, 1 ao 9. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor, do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem as nuvens, abre-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Até aqui. Feche seus olhos, mais uma vez, coloque seu coração, sua vida diante de Deus. Senhor, muito obrigada. Nos curvamos diante da soberania do Senhor, reconhecendo que só estamos de pé, só estamos aqui por causa da grande bondade e misericórdia e do teu amor dispensado às nossas vidas todos os dias. Seja honrado, seja glorificado, porque o Senhor é Senhor, soberano sobre os céus e a terra e também sobre as nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra. Continue ministrando aos nossos corações, porque reconhecemos que precisamos de ti todos os dias para continuar a caminhada, continuar a trajetória que sim o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos e rendemos a ti a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Irmãos, nesse capítulo que lemos, brevemente vou falar um pouco. Ciro, rei da Pérsia, foi usado por Deus para punir as nações que haviam se desviado dos seus caminhos, incluindo o Império Babilônico, que havia conquistado e exilado o povo de Israel. Ou seja, tirou o povo da sua própria terra. E aí então, Ciro, ali na ordenança,
e no decreto que Deus instituiu a ele, ele permitiu que os judeus, né, que foram exilados na Babilônia, retornassem a Jerusalém e reconstruísse o templo, como nós conhecemos a história ali em Jeremias. Deus usou Ciro para demonstrar o seu amor para com seu povo, oferecendo uma oportunidade de amor e restauração. E assim ele faz conosco todos os dias. Amém, irmãos? Agora, Ciro, rei da Pérsia, não era do povo judeu. Mas vocês vão ver que mais para frente, porque Deus falou, não contendeis com seu Criador. Porque ele não era do povo judeu, mas Deus, ele usou a vida dele para libertar o seu povo para Jerusalém. Com o sucesso e a ascensão de Ciro, né, sobre a postura dele de obediência, de submissão e fazer o que Deus propôs que ele fizesse para libertar o povo, ele então fez o quê? Demonstrou essa ascensão e domínio, o poder sobre as nações, e aí ele revelou mais uma vez o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Deus faz do jeito que Ele quer. Ele poderia ter escolhido alguém ali de Israel, mas escolheu um rei que não fazia parte daquela nação para libertar aquele povo. Então, presta bem atenção, nesses versículos que lemos, Deus reafirma a sua soberania e a exclusividade como único Deus verdadeiro. Ele escolheu Ciro para realizar a vontade dele em benefício do seu povo, usando alguém fora daquela nação. Então, o tema da nossa pequena meditação é a nossa submissão à soberania de Deus em meio às nossas adversidades. Irmãos, soberania. Eu quero mencionar mais o versículo 9, que tem falado muito ao meu coração. Lá que diz: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Deus deixou isso escrito para o povo, sabe por quê? Antecipando as objeções que os judeus poderiam levantar sobre o que Deus permitiu do cativeiro, usando um rei da Pérsia. Deus então já adiantou e deixou escrito: não contendeis com seu Criador. Porque ele restaurou, ele devolveu a terra ao povo de Israel através de Ciro, que não fazia parte. Porque ele fez as violações. Eles poderiam ter esse questionamento de fazer a violação dos privilégios da sua própria nação. A Bíblia diz que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Quando estamos abertos à vontade de Deus em nossas vidas, Ele nos molda, nos transforma e nos santifica conforme caminhamos com Ele. Quando olhamos para nós mesmos em relação à soberania e o senhorio de Deus, devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra, que diz lá em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus ao homem ao pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, o pó pode estar em 3 estados. Primeiro, podemos ser um pó, que significa uma terra porosa. Uma terra porosa é um pó em si sem mistura. Não há nada como fazer com uma terra porosa, a menos que seja misturado com água e bem amassado para ser moldado. Muitas das vezes, nós somos terra porosa.
precisamos admitir isso. Não aceitamos sermos misturados com a água do Espírito Santo, que nos orienta, que nos guia, que nos direciona, que nos confronta, que nos disciplina. E muitas das vezes nós não queremos, muito menos, sermos moldados pelo Senhor. Quando é que eu não quero ser moldada e transformada pelo Senhor? Quando não aceito os desígnios de Deus para a minha vida. Quando eu não submeto aquilo que Deus decide dia a dia na minha caminhada. Você já se perguntou como a soberania de Deus se manifesta em meio às suas dificuldades? Já parou para pensar? Deus, hoje estou passando por isso. Tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma má notícia. Você parou para pensar nessa soberania do Todo-Poderoso, que tem o domínio sobre o céu e a terra, e também o domínio sobre a minha e a sua vida? Ou você faz o contrário, já logo entra numa postura, num posicionamento de murmuração, de contender com Deus, de reclamar, e não submete a soberania dele para você entender o que ele quer que você faça, como ele quer que você seja, ou o que ele quer transformar na sua vida? Eu me lembro que quando eu vivenciei a pior dor da minha história, quando Deus recolheu meu esposo Ednilson, nos primeiros meses, irmãos, eu fiquei muito fria. Nos primeiros meses eu fiquei em choque, que é o primeiro estágio do luto. Eu não conseguia nem falar com Deus direito. E aí o primeiro versículo que o Espírito Santo trouxe à minha memória foi justamente Isaías 45:9. Não contendeis com seu Criador. Não questione, não influi, não disputa com o seu Criador, porque Ele decidiu. E o que Deus decide é o melhor, amém? Ainda que a gente não entende no primeiro momento. Foi muito difícil entrar na minha mente essa situação, né? Eu submeter meu coração à soberania de Deus. O que é submissão? Submissão é quando os caminhos de Deus, por mais misteriosos que sejam, estão sob o domínio dele. Por mais que eu não entenda, por mais que você não quer, mas você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, que pela gente não vamos, viu, irmãos? Nós só vamos com a ajuda do Espírito Santo, submetendo a esse domínio, a esse senhorio. E aí, com isso, a nossa mente vai abrindo e vamos entendendo que o que está na palavra de Deus vai se cumprir, quer eu queira, quer eu não queira. Segunda coisa, que é um estado do pó que nós submetemos, o caco. Irmãos, o caco é o pedaço do barro seco. O que eu faço com um pedaço de barro seco? Nada. Ele precisa ser quebrado, ele precisa ser triturado, para que ele possa ser molhado. E quando é molhado, volta a ser um barro novamente. Você está disposta? Você está disposta a ser triturada pelo Senhor em meio aos dias maus? Qual tem sido a sua postura quando a má notícia chega à sua porta? Qual tem sido a sua postura quando a enfermidade, que você nem achava que teria, chegou? Continua seca? Continua seco? Esse não é o caminho. Eu preciso ser deixada, triturada, molhada pela palavra de Deus, pelas águas do Espírito de Deus que flui ali do trono da graça de Deus, para que esse pó volte a ser molhado e, consequentemente, eu me torne uma massa moldável. Quando eu sou uma massa moldável, o oleiro pode fazer o que quiser. Amém, irmãos? Amém.
É difícil dizer um amém nesse momento, porque normalmente nós ficamos secos. Irmãos, eu confesso que eu fiquei em pedaços, mas eu precisei deixar Deus me molhar novamente com a água viva do Espírito dele, para que eu recebesse dele o consolo no meu coração, para que eu recebesse dele a força para caminhar, para que eu recebesse dele a sabedoria e submissão para entender os teus planos futuros. Irmãos, não é simples, mas quando eu submeto, eu tenho consolo. Quando eu submeto, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho mais fé, eu tenho mais esperança para continuar a caminhada. O barro é a massa moldável que pode ser formada em diversas formas. Cada uma aqui, Deus trabalha de uma forma. Cada uma aqui, somos experimentados por Deus da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele. Há coisas, irmãos, que nós não vamos entender. Há coisas que nós não temos que receber de Deus a satisfação, porque Ele é Senhor e Ele faz do jeito que Ele quer. Lá no Salmo 115, 3 fala assim, mas o nosso Deus está no céu. Deus faz o que bem lhe apraz. Amém? Agora, independente se eu quero ou não, se eu aceito ou não, se eu estou esperando ou não, se eu submeto ou não, Deus vai fazer. Porque uma coisa eu tenho colocado no meu coração. Deus vê aonde eu não vejo. Deus faz aquilo que eu não dou conta de fazer. E Deus sabe daquilo que eu não sei. Olha o Deus maravilhoso que eu e você servimos. Por que não dobrar o nosso coração? Por que não inclinar o nosso coração a essa soberania? Para que a gente tenha vida mais plena aqui na terra. Para que a gente usufrua da palavra de Deus que diz que nós teremos vida e vida em abundância. Você sabe o que é não contender? Eu aprendi isso no processo da dor. Porque Deus, Ele não vai mudar. Porque Deus, Ele não vai fazer do jeito que eu quero. Porque Deus não vai submeter a minha vontade. E é muito melhor, porque Ele fica esperando de mim e de você. Eu imaginei Deus de braços cruzados. Rose, quando você submeter a minha vontade, eu vou revelar a você os meus segredos. Rose, quando você aceitar o que eu decidi, eu vou então mostrar a você o novo caminho. Rose, quando você submeter aos meus planos, eu vou transformar você. Vou mudar a sua história. Vou te dar um caráter melhor. Vou te dar uma personalidade melhor. E acima de tudo, eu vou ter você mais perto de mim. Irmãos, Deus não quer nada somente em meio às lutas e dificuldades, nos fazermos mais íntimas, mais intencionais no nosso relacionamento com Ele. E eu tenho colocado diante de Deus nessa trajetória, de dificuldades que todos nós passamos. Eu não sou diferente. Nesse tempo de viuvez, a readaptação, os desafios, a reestruturação das emoções, as mudanças a serem encaradas. 3 coisas eu tenho lutado com a ajuda de Deus. E a primeira coisa, submissão aos planos de Deus para mim. Deus decidiu, como eu disse, e o que Ele decide é o melhor, ainda que a gente não entende no primeiro momento. A soberania de Deus não é apenas, irmãos, um conceito teológico. Eu estava estudando sobre isso hoje, mas uma realidade
prática que guia a vida dos justos, mesmo em tempo de perplexidade. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos a nossa necessidade em Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. Precisamos ser molhados pelo Espírito de Deus. Precisamos ser encharcados com a presença de Deus, para que Ele faça de nós, com o entendimento do nosso coração, o que Ele bem quer. Devemos ter muito cuidado com as coisas que nos acontecem, que aparentemente ali nos traz tristeza, nos traz angústia, nos traz decepção e frustração. Nós devemos ter cuidado com essas coisas que nos acontecem, sem que queiramos ou esperamos, sabe por quê? Ao ponto do nosso coração endurecer-se contra Deus. Não arrume confusão com Deus, porque vamos sair perdedores. Amém? Todos nós, independente de qualquer circunstância, boa ou adversa, devemos nos submeter à autoridade suprema de Deus. O que isso significa? Essa submissão significa reconhecer que o que se é e o que se tem e o que vier a ser e ter pertence a Ele e volta para Ele. Amém? Amém, irmãos. Que assim seja o Espírito de Deus a nos ajudar. E a segunda coisa que eu tenho aprendido com toda essa nova trajetória da minha história: obediência. Você sabe o que é obediência? É um conceito que está relacionado com a crença de que Deus é a autoridade máxima. Obediência é reconhecer que Deus é a autoridade máxima. Deus tem soberania sobre tudo que existe. Ele é o grande rei que governa. Antes de tudo me ocorrer, eu vivia dizendo para mim e para as pessoas: olha, irmãos, cuidado com o que você fala. Eu dizia para mim: Deus é o meu Senhor. Olhe, deixe Deus ser o seu Senhor. Irmãos, quando eu digo isso, eu estou dizendo que Ele é que dita as regras da minha vida. Quando eu digo isso, eu estou dizendo: o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem faz. E aí, o Senhor faz o que bem lhe apraz. E aí, irmãos, nesse tempo, o Espírito Santo também me trouxe isso. Você não disse que eu sou o seu Senhor? E agora eu ditei uma regra que é ruim para você. E aí, continuo sendo o seu Senhor? Continuo querendo, né? Você continua deixando eu comandar a sua vida? Irmãos, dizer que Deus é meu Senhor quando está tudo bem é muito fácil. Mas Deus quer saber, mas Deus quer sondar, mas Deus quer encontrar no meu coração e no seu, quando as lutas chegarem, quando o luto chegar, quando o sofrimento chegar. Ele quer sondar o nosso coração e encontrar aquela frase, né? Senhor, eu me rendo a Ti. E Ele quer encontrar a oração do Pai Nosso: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Você está pronto? Você está pronta para dizer isso? Rendendo ao Senhor, em submissão e obediência, quando as coisas não estiverem fáceis? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Ciro obedeceu a Deus, mesmo não pertencendo àquela nação. E aí o que Deus fez através dele? Libertou aquele povo do cativo da Babilônia. Irmãos, uma coisa muito importante, que também Deus tem falado comigo: rendição. Porque eu posso passar por dificuldades, posso submeter ao senhorio de Deus, ao que Ele decidiu para mim,
Posso obedecer os seus planos, mas para tudo isso eu preciso me render. Eu preciso, irmãos, fazer como diz aqui em 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Deus não tem que dar satisfação do que Ele faz. Cabe a mim e a você obedecer. E o que é essa rendição? É entregar-se completamente a Deus. É se render ao Senhor intencionalmente, através da água viva, da palavra de Deus, do tempo de oração, mesmo em meio aos dias maus. E isso resulta em quê? Intimidade com Deus. Irmãos, Deus não está preocupado com a minha luta e com a minha dor. Deus está preocupado qual será a minha postura diante dela, a Ele. Se eu vou me render dizendo que só Ele é Deus. E que Ele é que decide todas as coisas. E que tudo que me acontece não é o acaso, é uma permissão de Deus. Porque assim Ele quer tratar os nossos corações. Fazendo com que cheguemos mais a Ele. Sendo moldados, amadurecidos. E glorificar o nome dEle. E assim proclamar o nome dEle aqui na terra. Irmãos, busque o Senhor em meio à sua dificuldade. Mas busque também quando o mar estiver calmo, porque ele vai agitar. Deus não prometeu que teríamos só calmaria. Essa rendição nos indica, dá um grande indicativo, que devemos nos abdicar do controle que achamos que pertence a nós. Nós não controlamos nada. Mas louvado seja Deus, que pertencemos àquele que controla tudo, amém? Olha que privilégio, que graça, que bondade. E muitas das vezes, eu e você deixamos isso escapar, esse triunfo, essa dádiva, pelas nossas mãos, quando a adversidade chega. A rendição é um princípio fundamental para nós cristãos que buscamos viver uma vida de obediência, submissão à soberania de Deus e à sua vontade. Irmãos, hoje, para a glória de Deus, eu me lembrei aqui agora de um hino que cantava logo na minha conversão, aqui na Igreja Batista Moriá, que diz assim: quero dar-te glória, Senhor, porque tu me tens feito bem. Quero dar-te glória, Senhor, que nas coisas más tem sido para o bem. Hoje eu sou livre da dor do luto, mas foi um longo processo, um longo tempo de submissão. E hoje, irmãos, eu estou muito mais perto de Deus. Estou muito mais crescida, estou muito mais experimentada, estou muito mais forte para passar pelas dificuldades dessa vida. Tudo em submissão ao plano que Deus determinou para mim. E aí no fim, sabe o que é, irmãos? É muito melhor não contendermos com o nosso Criador. A voz do nosso ouvido é mais... A audição do nosso ouvido é mais audível à voz do nosso Criador. A gente vai parando de ficar crentes, cristãos imaturos, cristãos bebês na fé, porque a gente fica contendendo com o nosso Criador. E quando eu submeto, é mais leve, eu alcanço vida plena aqui na terra, e é mais fácil eu entender na minha mente, com discernimento, sabedoria, entendimento, os desígnios de Deus. E o tanto, irmãos, que Deus tem sido meu socorro. E o tanto que eu tenho experimentado o amparo de Deus na minha vida. E o tanto que eu tenho experimentado a provisão de Deus na minha vida. E o tanto que eu tenho experimentado o amor e a presença de Deus. E aí, quando assim eu procedo, eu consigo muito mais fácil
fazer o que Deus quer. Porque não parou. Parou com o Adnilson, encerrou com ele, mas não encerrou comigo. E eu me lembro bem, e eu louvo a Deus pela vida da Geórgia, que quando eu estava com 4 meses ali, uma dor terrível, pensando se eu voltava para Minas Gerais, o que eu ia fazer da minha história, perdida no espaço, conversando com ela, e ela me fez uma colocação muito confrontadora e uma pergunta ao mesmo tempo. Rose, e agora? Onde estava firmada a sua fé quando a maior dor da sua história bateu à sua porta? Estava firmada num casamento sólido, num casamento bom, em planos e futuros? Ou estava firmada em Deus? Aquilo para mim foi um confronto, que eu cheguei em casa naquele dia e eu dobrei os meus joelhos. E eu disse: Deus, eu não vou negar a minha fé. Eu vou continuar servindo ao Senhor, submetendo, obedecendo e me rendendo a Ti, até o fim dos meus dias. E hoje, como eu disse para vocês, eu tenho experimentado o amparo de Deus de uma forma tão grandiosa, o consolo de Deus de uma forma extraordinária. Mas, irmãos, cabe a mim e a você nos posicionarmos a submeter o nosso coração à soberania e à vontade de Deus. Queria que você fechasse seus olhos, queria que você pensasse aí, onde está seco no seu coração? Aonde o Espírito Santo está precisando de dar uma molhadinha para que você torne-se um barro moldável nas mãos do seu Criador? O que está acontecendo? Eu não sei. Mas uma coisa eu digo, o Senhor sabe. O Todo-Poderoso que está neste lugar sabe. Sabe da sua necessidade. Sabe do que você tem buscado, a resposta das suas orações. Sabe da cura que você precisa encontrar, da decepção, da frustração, da dor, do sofrimento, da enfermidade, do dia mau. E eu quero te convidar, nessa experiência que o Espírito Santo moveu a minha vida, a se render a Ele. E assim, pela misericórdia de Deus eu fiz. Não é porque eu sou boa, mas é porque Deus é bom. E aí, movida pelo Espírito, eu me rendi. E eu falei: Deus, faz teu querer em mim. Faça isso nesta noite. Diz para Deus: me ajude a não contender com o Senhor, porque o Senhor é soberano na minha vida. O Senhor é Senhor da minha história. E eu estou entregando para que o Senhor conduza da melhor maneira. Porque o Senhor sabe do que faz. Porque o Senhor sabe nos conduzir. E é o único que nós devemos render e adorar e bendizer e glorificar. Porque Ele é Senhor da nossa história. Senhor, muito obrigada. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela soberania do Senhor sobre o céu e a terra. Obrigada porque o Senhor é o nosso Senhor. E nós queremos mesmo, nós desejamos mesmo que o Senhor continue escrevendo a nossa história. Nos dê, Deus, corações submissos, corações obedientes, corações que se rendam ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Nos dê, Deus, nos atrai ao altar do Senhor todos os dias. Não nos deixe distrair com as coisas desse mundo. Não nos deixe nos distrairmos com aquilo que o inimigo quer nos aprisionarmos, com nossas lutas. Não deixe, Deus, por misericórdia, mas nos levanta nesta noite, no poder que há no nome de Jesus, com os corações totalmente rendidos a Ti. Nós nos curvamos diante da soberania do Senhor.
Nós nos curvamos diante do Senhor dizendo: faz teu querer, Deus, faz teu querer. Porque é o Senhor que domina, porque é o Senhor que controla, porque é o Senhor que faz. Então nós ansiamos por o grande dia do Senhor, que irá nos buscar como igreja tua e nos levar para morar na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, Deus, por misericórdia, continue olhando para nós através do sangue de Jesus, que nos purifica das nossas ignorâncias, que nos purifica do nosso egoísmo, que nos purifica de um coração murmurador. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus. Nos ajude a olhar para as circunstâncias adversas e saber que o Senhor tem um plano de sermos transformados dia a dia por Ti. Um plano de sermos parecidos com o caráter de Jesus. Um plano de proclamarmos o Evangelho do Senhor. Um plano de sermos mais amadurecidos e crescidos e fortes para sermos curados e curar outros. Ah, Deus, nos ajude. Ajude a Tua igreja. Só conhece e sonda o coração de cada um dos meus irmãos. Tua palavra diz que o Senhor conhece, Deus, e sabe o deitar e o levantar. Então isso também significa que nenhuma das dificuldades que meus irmãos têm passado está fora do olhar do Senhor. E nenhum dos dias maus que os meus irmãos têm passado está fora de ser moldados e transformados pelo Senhor. Assim, Deus, seja exaltado, seja adorado, seja glorificado, seja exaltado enquanto nós vivermos, em nome de Jesus. Amém.